Metade dos casamentos termina em divórcio. Mas o que acontece com a outra metade? Muitos gostariam que isso acontecesse. Eles se sentam à mesa, olhando para o celular em vez de conversar, dormem na mesma cama, mas vivem em mundos distintos, transformaram-se em estranhos que partilham uma hipoteca e um sobrenome. Friedrich Nietzsche, o filósofo que declarou a morte de Deus, teve uma revelação ainda mais incisiva sobre este tema. Afirmou que o que chamamos de amor romântico é uma das mentiras mais perniciosas da humanidade. Para Nietzsche, consolidamos uma instituição inteira em torno de um estado químico efêmero e a denominamos casamento. Mas o que ocorre quando esse estado químico invariavelmente se esvai? O que resta? E como esse fenômeno químico falho conduz a um divórcio inevitável? Assista este vídeo até o fim, e a filosofia de Nietzsche iluminará cada resposta como um fósforo numa caverna escura. Comecemos com o que Nietzsche denominou de loucura do amor. A neurociência moderna corrobora o que ele já suspeitava há mais de um século. Apaixonar-se é literalmente uma forma temporária de insensatez. Quando você encontra alguém e sente aquela centelha, seu cérebro é inundado por dopamina, oxitocina e serotonina. Este coquetel gera euforia, obsessão e a total incapacidade de enxergar os defeitos do parceiro. Você não pensa com clareza. Você está drogado. Nietzsche escreveu: sempre há algo de loucura no amor, mas também sempre há algo de razão na loucura. A loucura cumpre o propósito de levá-lo a se engajar na reprodução e no vínculo de casal, mas não foi projetada para durar eternamente. Esse auge químico geralmente perdura de 18 a 24 meses. Durante essa fase, os casais tomam decisões que alteram suas vidas sob a influência de drogas naturais. Mudam-se juntos, noivam, planejam casamentos, mexem com finanças, enquanto seus cérebros estão literalmente alterados de seu funcionamento normal. Pense no quão insano isso é de fato. Você encontra alguém, é quimicamente sequestrado por sua própria biologia e assume compromissos jurídicos permanentes, incapaz de pensar racionalmente sobre a pessoa à sua frente. Nietzsche compreendeu que o que confundimos com amor divino é, na verdade, a vontade de poder disfarçada. É seu impulso inconsciente de possuir, controlar e completar-se através de outro indivíduo. Você não se apaixona por eles. Você se apaixona pela perspectiva de resolver sua própria incompletude através deles. Mas a química cerebral não se importa com sua felicidade ou compatibilidade. Ela se preocupa com a reprodução e a sobrevivência da espécie. Uma vez que seu objetivo biológico é concretizado, o vínculo de casal por tempo suficiente para gerar e proteger a prole, os químicos naturalmente diminuem. É por isso que todo casamento começa com uma mentira. A crença de que este estado temporário alterado representa seus verdadeiros sentimentos por aquela pessoa. Quando a euforia inevitavelmente termina, os casais não percebem que estão vivenciando uma abstinência química. Eles pensam que algo deu errado em seu relacionamento. Após 18 a 24 meses, algo muda. A pessoa que antes parecia perfeita começa a exibir falhas. Conversas que antes pareciam eletrizantes tornam-se rotina. O toque que antes provocava arrepios torna-se mundano. As pessoas chamam isso de fracasso do relacionamento, mas na realidade isso é tolerância química. Assim como com qualquer droga, seu cérebro se adapta à presença constante de substâncias químicas do amor e deixa de produzir o mesmo pico intenso. Nietzsche previu isso em sua análise da psicologia humana. A vantagem de uma memória ruim é que se desfruta várias vezes das mesmas coisas boas pela primeira vez. Mas no casamento, você não pode esquecer seu parceiro por tempo suficiente para redescobri-lo. Durante esta fase, os casais cometem seu primeiro erro crucial. Em vez de compreenderem que estão passando por um ajuste neuroquímico normal, eles interpretam a diminuição da intensidade como prova de que algo está errado. Ela pensa que ele não a olha mais da mesma forma. Ele pensa que ela não é tão divertida quanto costumava ser. Ambos estão certos, mas nenhum compreende o motivo.
As substâncias químicas que antes mascaravam as incompatibilidades se dissiparam, revelando diferenças fundamentais que sempre estiveram presentes, mas invisíveis durante a fase de euforia. Valores distintos, objetivos de vida diferentes, estilos de comunicação diversos, expectativas variadas, tudo isso previamente oculto pela névoa química. Entretanto, a sociedade lhes diz que é nesse momento que o amor verdadeiro começa, quando a paixão termina e o amor maduro se inicia. Essa é talvez a mentira mais cruel de todas, pois convence os casais de que a morte da paixão é, na verdade, um sinal de progresso no relacionamento. Nietzsche chama isso de moralidade escrava em ação, ensinando as pessoas a celebrar a diminuição da força vital como se fosse crescimento espiritual. A morte da emoção é renomeada como estabilidade. A perda do desejo é chamada de aprofundamento da intimidade. Durante esta fase, os casais iniciam o longo processo de compromisso e acomodação que Nietzsche via como um suicídio espiritual. Para manter a harmonia, eles começam a suprimir seus eus autênticos e a se transformar em formas que se encaixam no relacionamento, em vez de em sua natureza. Nesta etapa, a mulher aventureira se torna prudente devido às preocupações do marido. O indivíduo ambicioso reduz seus objetivos porque sua esposa anseia por estabilidade. A pessoa criativa abandona suas inclinações porque o parceiro demanda mais atenção. Eles não compreendem que essas concessões aniquilam as características que originalmente provocaram a atração mútua. O encanto desaparece. A autonomia se desintegra. A intensidade que os uniu sufoca lentamente sob o peso da tentativa de manutenção. Por volta do 3º ou 4º ano, a maioria dos casais entra no que Nietzsche reconheceria como uma modalidade de aniquilação espiritual recíproca. As substâncias químicas que antes geravam amor são substituídas por costume, dever e rotina. É nesse ponto que a mágoa começa a se manifestar. Não porque um dos envolvidos seja mau, mas porque lamentam a perda de algo que nunca entenderam ser provisório por natureza. Ele se ressente por ela já não ser a mulher espontânea e estimulante com quem se casou. Ela se ressente por ele não ser mais o homem atencioso e romântico que a cortejava. Nenhum dos dois percebe que está ressentido pela ausência de um estado químico que nunca foi sustentável. Nietzsche escreveu: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser subjugado pela coletividade. Contudo, no casamento, a coletividade é formada por apenas 2 pessoas que concordaram em reprimir suas essências individuais em prol da união. É aqui que o verdadeiro prejuízo se inicia. Todas as transigências feitas durante a fase de tolerância começam a parecer sacrifícios. Cada ajuste se torna uma prova de empenho unilateral. Cada anseio contido se transforma em uma queixa prestes a eclodir. Eu fiz esse sacrifício por causa desta relação. As discussões se intensificam. A mulher que abdicou de seus projetos profissionais para apoiar as ambições dele começa a se sentir ignorada. O homem que trabalhou horas extras para viabilizar o estilo de vida dela começa a se sentir desvalorizado. Ambos sentem que estão oferecendo mais do que recebem, mas nenhum consegue expressar o que realmente lhes falta: seus eus autênticos. Nietzsche denominou isso o triunfo da moralidade de rebanho. A pressão para ser comum, previsível e socialmente aceitável subjuga o impulso individual de ser genuíno, potente e livre. O casamento se torna um pacto mútuo para se moldar em conformidade com as expectativas sociais. Mas há uma ironia cruel. Quanto mais você compromete seu eu verdadeiro para manter a harmonia, menos atraente você se torna para seu parceiro. Eles se apaixonaram pela sua fortaleza, sua paixão, sua liberdade. Quando você sacrifica essas qualidades pela relação, você se transforma em alguém que eles não reconhecem nem desejam.
Isso gera o que os psicólogos chamam de paradoxo da intimidade. Quanto mais próximos vocês ficam, mais vocês se perdem. Quanto mais as identidades se fundem, menos há para se sentir atraído. Vocês se tornam tão familiares que o mistério se esvai, tão complacentes que o respeito se desfaz, tão acessíveis que o desejo desaparece. Durante essa etapa, os casais frequentemente confundem sua diminuição mútua com o amadurecimento. Eles se convencem de que estão amadurecendo juntos, quando na verdade estão diminuindo juntos. Confundem a paz com a felicidade, a estabilidade com a satisfação. Mas Nietzsche compreendia que tudo aquilo que reduz a força vital não é maduro, é decadente. A lenta aniquilação espiritual que resulta de aceitar a fraqueza como sabedoria, o conformismo como firmeza, a resignação como responsabilidade. É neste ponto que a infidelidade geralmente se manifesta. Não porque as pessoas sejam imorais, mas porque o espírito humano se insurge contra a morte espiritual. Quando a paixão se extingue no lar, ela busca vida em outro lugar. A fase final é o que Nietzsche denomina a revolta dos escravos. Quando indivíduos que estiveram suprimindo seus eus autênticos finalmente se insurgem contra sua própria diminuição. É neste momento que os casamentos não apenas terminam, eles explodem. Todas as transigências feitas para preservar a relação se tornam munição na guerra para destruí-la. Casos extraconjugais são descobertos, fraudes financeiras vêm à tona, anos de rancor reprimido finalmente encontram vazão. A pessoa que deveria ser o parceiro se torna o símbolo de tudo que eles sacrificaram para manter a ilusão do amor. Mas o que realmente está acontecendo é o seguinte: cada pessoa tenta aniquilar a prova de sua própria traição. Eles não estão apenas combatendo seu ex-cônjuge, mas também a versão de si mesmos que aceitou ser menos do que era. A explosão é tão avassaladora porque não se trata apenas de encerrar uma relação. Trata-se de tentar eliminar a pessoa em que se transformaram naquela relação. Eles desejam destruir a versão fraca, transigente e diminuída de si mesmos que o casamento gerou. Por essa razão, frequentemente o divórcio extrai comportamentos que chocam a todos que conhecem o casal. Não são pessoas intrinsecamente perversas. São pessoas tentando ressuscitar seus eus autênticos, destruindo a instituição que os sepultou. Os filhos se tornam armas nessa guerra psicológica. As disputas de custódia se transformam em tentativas de punir a outra pessoa por anos de alegada injustiça. Os bens financeiros transformam-se em instrumentos de vingança, em vez de divisões práticas. E, crucialmente, o homem abdica de metade da sua riqueza, arduamente conquistada, fruto de anos de suor e esforço. Enquanto isso, a mulher a recebe meramente por ser a esposa, muitas vezes sem ter contribuído significativamente para o seu aumento. O homem que se exauriu a trabalhar pela família tenta recuperar a sua liberdade através de uma litigância de terra arrasada. Ambos procuram reaver o que concederam durante as fases químicas do relacionamento. Contudo, tempo perdido, sonhos sacrificados e eus autênticos abandonados não podem ser recuperados por meio de processos legais. Nietzsche consideraria esta destruição como o desenlace inevitável de edificar uma vida sobre a falsidade de um amor duradouro. Quando se estabelece uma relação na quimera da completude, quando se sacrifica a autenticidade pela harmonia, quando se opta pelo conforto em detrimento do crescimento, a realidade, eventualmente, exige a sua fatura. E essa fatura é, com frequência, a ruína de tudo o que se tentou preservar ao comprometer a sua essência verdadeira. A tragédia não reside no fim do casamento. A tragédia é que duas pessoas que outrora eram indivíduos íntegros permitiram que uma instituição construída sobre uma mentira química os reduzisse a fragmentos dos seus antigos eus. Agora, compreendemos o cenário completo do porquê a maioria dos casamentos se desfaz, pela perspectiva implacável de Nietzsche.
O casamento exige compromissos perpétuos, fundamentados em uma bioquímica cerebral efêmera. Pede que os indivíduos imolem os seus eu genuínos em prol de uma instituição que promete segurança, mas oferece a morte espiritual. A elevada taxa de divórcio não representa um fracasso moral. É a prova de que os seres humanos se insurgem instintivamente contra sistemas que atenuam a sua vitalidade. O que não me aniquila, fortalece-me, escreveu Nietzsche. No entanto, o casamento na sua organização atual frequentemente opera o oposto. Debilita ambos os parceiros, cobrando que renunciem às qualidades que os tornavam potentes individualmente. A solução não está em um melhor aconselhamento matrimonial ou um compromisso mais robusto. A solução reside em compreender que não se pode erguer uma ligação duradoura sobre a base de uma química transitória. O ideal de Nietzsche, o Übermensch, não se casa para se completar. Conecta-se com outros para compartilhar a sua plenitude. Não procura resgate ou salvação através de relações. Oferece aforamento e evolução. Isso pressupõe assumir total responsabilidade pela própria felicidade, pelo próprio significado, pelo próprio propósito. Significa tornar-se tão autossuficiente que não se necessita de outra pessoa para validar a sua existência. Quando se abordam as relações a partir dessa posição de robustez, tudo se altera. Não se procura alguém para preencher o vazio. Busca-se alguém que valorize a sua completude. Não se tenta resolver problemas existenciais através de uma parceria. Convida-se alguém para integrar uma vida já repleta de sentido. Relações com esta base são escolhidas diariamente, em vez de aprisionadas por contratos. Fundamentam-se no aprimoramento recíproco e não na dependência mútua. Podem terminar sem destruir nenhuma das partes, pois a identidade de nenhuma delas reside na relação. Isso assusta a maioria das pessoas, porque implica abandonar a ilusão de segurança que o casamento proporciona. Mas Nietzsche afirmou que a segurança é inimiga da grandeza, que o conforto é inimigo do crescimento, que a tentativa de eternizar o que é naturalmente transitório sempre conduz à decadência. Então, por que a maioria dos casais casados acaba se divorciando? Porque construíram sua união sobre uma inverdade química. Fizeram compromissos legais definitivos sob a influência passageira de alterações neuroquímicas concebidas para a reprodução e não para uma compatibilidade vitalícia. Quando a química desvaneceu, descobriram que estavam casados com estranhos. Ao tentarem manter a ligação através de concessões e adaptações, aniquilaram lentamente as qualidades que, inicialmente, geraram a atração. Quando o peso da sua mútua diminuição se tornou insuportável, explodiram em ressentimento, em vez de reconhecer o problema sistêmico da própria instituição. Os 50% que não se divorciam não são necessariamente mais felizes. Muitos estão simplesmente retidos por constrangimentos financeiros, sociais ou práticos, que tornam a fuga impraticável. Eles representam não o êxito do casamento, mas o seu mais cruel fracasso. Duas pessoas que concordaram em cessar o crescimento conjunto em vez de arriscar o caos de um desenvolvimento individual autêntico. Nietzsche diria que a alta taxa de divórcio é, na verdade, animadora. Significa que as pessoas ainda possuem vitalidade suficiente para se rebelarem contra sistemas que as diminuem. Quer dizer que as pessoas ainda ousam ir contra a manada. Implica que o espírito humano ainda luta contra a morte espiritual, mesmo que isso signifique destruir relações que outrora julgaram desejar. O problema não é que as pessoas não estejam suficientemente empenhadas em fazer o casamento funcionar. O obstáculo reside no fato de que o casamento, enquanto estrutura, exige dos indivíduos compromissos que confrontam a psicologia e a neuroquímica humanas. É impossível edificar um amor duradouro sobre estados cerebrais transitórios. Não se pode forjar uma conexão genuína suprimindo a autenticidade de quem se é. A paixão não surge da rotina,
nem a atração se mantém pela familiaridade constante. A alta taxa de divórcios não indica a impossibilidade do amor, mas sim a inviabilidade da nossa abordagem a ele. À luz clara e brilhante da filosofia de Nietzsche, podemos finalmente ter uma visão completa. O casamento fracassa porque se baseia na moralidade de escravos, na crença de que o sacrifício, a concessão e a submissão são virtudes, e não formas de aniquilação espiritual. Promete segurança em troca do abandono da autenticidade, felicidade pela anulação do poder individual e amor pela eliminação do mistério e da autonomia. No entanto, a natureza ensina que a verdadeira força provém do autodomínio, não do autossacrifício, que o amor genuíno brota da abundância, não do vazio, que uma conexão duradoura exige dois indivíduos completos, que optam por enriquecer um ao outro, e não duas pessoas incompletas que buscam a totalidade através da fusão. O futuro das relações humanas não reside em consertar o casamento, mas sim em superar a necessidade de validação institucional para as conexões pessoais. Significa amar sem acordos legais, comprometer-se sem prisões e conectar-se sem a falsa segurança de arranjos permanentes que prometem eternizar o que é naturalmente transitório e mutável. Isso demanda uma coragem que a maioria das pessoas não possui, a disposição de amar sem garantias, de se conectar sem controle, de se comprometer sem algemas. Exige que nos tornemos tão completos em nós mesmos que possamos oferecer amor verdadeiro, em vez de procurá-lo, e tão seguros de nossa própria identidade que não necessitemos de outra pessoa para definir nosso valor. Quando alcançamos esse nível de desenvolvimento, o que Nietzsche chamou de tornar-se quem você é, os relacionamentos se transformam por completo. Eles se convertem em celebrações da escolha e não em reflexões da carência. Enriquecem sua vida em vez de completá-la. Oferecem crescimento em vez de prometer segurança. E se terminam, encerram-se de forma limpa, sem o ressentimento explosivo que caracteriza a maioria dos divórcios, pois a identidade fundamental de nenhum dos envolvidos foi comprometida em prol da relação. Esta é a mensagem suprema de Nietzsche sobre amor e casamento. Pare de tentar usar outras pessoas para resolver problemas que só o desenvolvimento individual pode solucionar. Pare de esperar que instituições forneçam o que somente a força interior pode gerar. Pare de buscar segurança em arranjos que exigem a morte das qualidades que o tornam atraente e vivo. A solução para a epidemia do divórcio não é um casamento melhor, mas sim indivíduos mais fortes que não precisam do casamento para se sentirem completos, valiosos ou amados. Começamos com uma pergunta. Por que a maioria dos casais casados acaba se divorciando? Sob o microscópio filosófico de Nietzsche, a resposta se torna cristalina. O casamento fracassa porque é construído sobre a mentira de que estados químicos temporários representam verdades emocionais permanentes. Ele exige que as pessoas assumam compromissos vitalícios sob a influência de alterações neuroquímicas projetadas para a formação de laços de curto prazo, e não para uma compatibilidade duradoura. Quando a química se desvanece, como é inevitável, os casais descobrem que se uniram legalmente a estranhos, baseados em uma programação biológica que já não influencia seus sentimentos. As concessões e acomodações que eles tentam para manter a conexão gradualmente destroem sua autenticidade, eliminando as próprias qualidades que originalmente criaram a atração. O ressentimento que se acumula dessa diminuição mútua eventualmente explode na guerra psicológica que chamamos de divórcio. Enquanto cada pessoa tenta aniquilar a prova de sua própria autotraição, os casais que não se divorciam frequentemente sofrem em desespero silencioso, presos por restrições práticas, mas vivendo como estranhos emocionais que compartilham apenas hábitos, obrigações e arrependimentos. Isso não é uma falha moral. É um problema sistêmico com uma instituição que contradiz a psicologia e a neuroquímica humanas básicas.
A solução não é um casamento melhor, mas sim transcender a necessidade de validação institucional da conexão pessoal. É tornar-se tão completo em si mesmo que se pode amar da abundância em vez da necessidade, da escolha em vez da dependência, da força em vez da fraqueza. Essa é a luz clara e brilhante da filosofia de Nietzsche, iluminando a escuridão de uma das mentiras mais persistentes e destrutivas da humanidade, que se pode construir um amor autêntico e duradouro sobre a base da química cerebral temporária e de contratos legais permanentes. A taxa de divórcio não é o problema, é o sintoma. E entender o sintoma é o primeiro passo para criar algo melhor. Caso esta análise filosófica acerca do casamento e do divórcio tenha lhe proporcionado novas perspectivas sobre padrões antes despercebidos, sinta-se à vontade para expressar seus comentários. Qual estágio da desagregação química mais se alinhou com a sua vivência?